Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Aleluia. Quero convidar você a se colocar em pé nessa hora. Em nome de Jesus. Aleluia. Esse nome é poderoso, amém? É o nome que está acima de todo nome. Aleluia. Queridos, nós estamos vivendo uma vida de profundidade. O tema deste 12 horas é profundidade. E eu quero meditar aqui no texto da Bíblia, da Palavra de Deus, na vida de Elias e de Eliseu, porque para Eliseu chegar onde ele precisava chegar, ele precisou passar por um momento de esvaziamento, ele precisou passar por um momento muito especial na vida dele. E o tema dessa palavra aqui é queime os arados. Diga comigo, queime os arados. Eu sei que você às vezes não gosta de falar para o seu irmão, mas fala para ele aí, queime os seus arados. Fala para ele aí, vira para ele e fala, queime os seus arados. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia em João 14, versículo 12. Porque Deus tem nos chamado para viver coisas maiores, amém? Coisas maiores nós vamos viver. Em João 14, versículo 12, diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Aleluia. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Aleluia. Amém? Pode se sentar aí no seu lugar. Você que está com o seu caderno de anotação, note aí, porque o meu amigo, o seu amigo Espírito Santo vai falar com você aí, amém? Então anote, porque você vai precisar dessas anotações. Queridos, Jesus não está nos chamando. Muitas vezes nós lemos esse texto aqui e nós achamos que nós vamos fazer coisas ainda maiores do que Jesus fez. A gente olha esse texto aqui e fica pensando assim: eu vou ser maior do que Jesus. Aí a gente começa a ler a Bíblia e a gente começa a ver quantas coisas Jesus fez. E aí vem o discípulo do Senhor e escreve: olha, se fosse escrever todas as coisas que Jesus fez, não caberia nesse livro. Então quando a gente começa a olhar, a gente percebe que eu e você nunca seremos maiores do que Jesus. Não é isso que o texto está querendo dizer, porque Jesus é aquele que teve o maior impacto sobre as nações, é aquele que veio e causou o maior impacto sobre a terra, é aquele que veio e causou o maior impacto em todos os lugares, durante todos os momentos. Não haverá ninguém maior do que ele, porque a Bíblia diz que o nome dele está acima de todo nome. Aleluia! Então não tem como, se nós olharmos para ele, não tem como nós sermos maiores do que Jesus. Mas eu creio que o que ele está dizendo aqui é que pessoas comuns que aceitaram a Jesus Cristo de Nazaré, como eu e como você, que aceitaram o desafio não de sermos maiores do que ele, mas fazermos coisas maiores com ele. É isso que está dizendo o texto. Ou seja, nós fomos criados para algo mais. Nós temos algo para experimentar. Então, nós precisamos entender algo na nossa vida. Se você quiser experimentar o caminho da profundidade, o Espírito diz para você aqui nesta manhã, nesse dia, você que está me assistindo talvez pela internet, olha, não se acomode. Não se acomode. Esse é o texto que está dizendo aqui para nós, é o que o texto está dizendo aqui para nós. Então Deus está dizendo para mim e para você nesses dias, enquanto eu estava preparando esse texto, o Senhor, o Espírito Santo estava falando para mim assim: Fabiano, eu tenho coisas maiores para você. E aí eu ficava pensando: maiores, Senhor? Mas já são tantas coisas que o Senhor já fez desde o dia da minha conversão, desde aquele dia 19 de abril de 2001. Mas o Senhor tem coisas maiores, sim, eu tenho coisas maiores. Sabe por quê? Porque viver o básico não basta para o crente. Foi o que o Espírito Santo estava falando para mim. Muitas vezes nós queremos viver o básico. Pastor, mas já está muito bom, olha a vida que eu tenho, olha o que Deus me deu. Eu não tinha nem um centavo para pagar um lanche para o meu filho, para pagar um salgado para a vida do meu filho, olha o que Deus já fez na minha vida. Mas eu quero dizer algo para você: os sonhos de Deus não vão ficar no básico na sua vida. Ainda que você tenha ganhado muito, tenha recebido muito do Senhor,
projeto. Deus tem mais para você. Deus tem mais para mim, Deus tem mais para você. Então nós temos mais, e viver no básico não basta para o crente. Nós precisamos voltar a sonhar. Tem gente que parou de voltar a sonhar. Quando você para de sonhar, significa que você está vivendo o básico. Básico do básico. Você está ligado no modo automático. Você já viu o modo automático? Ele faz tudo no modo automático. Ele fica 12 horas no modo automático, não tem que vir. Porque se eu não vier, pastora, a senhora vai falar segunda-feira, você não veio, né? É, pastora Sônia. E aí você fica no automático, mas quem está no automático, no sábado, quem não está no automático, no sábado à noite, ele já está vivendo a experiência. Amanhã 12 horas, amanhã eu vou queimar no 12 horas. Amanhã eu vou viver coisas extraordinárias para a minha vida. Ele para de sonhar. Como estão os seus sonhos da sua vida? Você tem voltado a sonhar? Você está sonhando com alguma coisa? Olha, se você não está sonhando, você está no modo automático. Porque primeiro, para surgir um projeto, pastor, mas existem muitos sonhadores, é verdade, mas para você primeiro partir para o projeto, você precisa de um sonho. Martin Luther King não disse assim, olha, ele chegou lá para fazer o seu grande discurso, ele não chegou lá e disse, olha, I have a project. Não, ele não disse, eu tenho um projeto, nação. Ele disse, eu tenho um sonho. Porque as pessoas não são pegas pelos projetos, elas são pegas pelo sonho. O emocional das pessoas, Deus trabalha essas coisas na nossa vida como um sonho. O projeto é o segundo passo, mas primeiro você precisa sonhar. É claro que Martin Luther King tinha um projeto, ele tinha algo planejado na vida dele, mas ele sabia que para executar esse projeto ele precisava ter um sonho, e esse sonho precisava alcançar o coração de outras pessoas. Então por isso ele dizia, I have dreams, my friend, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Você tem sonho? Você parou de sonhar? Muita gente parou de sonhar, parou de ter aquela gana, aquela ideia de fazer, de realizar as coisas. E aí o tempo vai passando e as pessoas vão desanimando. O tempo vai passando. E sabe, a gente vê isso porque a maior tragédia na vida não é a morte, mas é uma vida sem propósito. A gente anda por aí, a gente conversa com as pessoas, e eu converso com muitas pessoas, e às vezes eu converso com algumas pessoas e elas dizem assim, pastor, como é difícil, olha, eu sonhava em fazer tantas coisas, mas o tempo passou e agora estou muito desanimado. Sabe como é ruim a gente conversar com as pessoas e ver que as pessoas estavam sonhando com algo, estavam pensando em algo, o tempo foi passando por causa das escolhas, por causa de uma série de coisas. Ele diz assim, eu sinto que Deus tem mais para mim, eu sinto que posso fazer mais pela minha família, eu sinto que posso fazer mais na igreja, eu sinto que posso fazer mais por Jesus, mas o tempo passou e eu ando muito desanimado. Irmãos, como é triste a gente ouvir as pessoas dizerem isso. E sabe, isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com você. Porque olha, eu entreguei a minha vida para Jesus em 2001, e agora nós já estamos em 2024, eu tinha 21 anos, e agora tenho 43 anos de idade, aleluia, estou muito jovem ainda, e por algumas vezes eu fui tentado ou provado a pensar dessa forma, olha, será que aquilo que eu tinha para fazer, eu não estou fazendo mais? Não, mas a gente tem que voltar a sonhar o tempo todo nós temos que pensar que Deus tem coisas maiores para nós com Ele. Então, se você morrer hoje, o que ficou através da sua vida? Nós podemos ser melhores do que somos, aleluia! Esse é o pensamento quando eu escuto as pessoas dizerem isso, pastor, eu poderia estar assim, mas não estou, mas eu tenho uma boa notícia para você, ainda dá tempo. Ainda dá tempo para você começar. Não, pastor, mas eu já estou aqui, eu estou com cabeça branca. Meus amigos já passaram. Não, você ainda pode voltar a visitar os seus amigos. Você ainda pode ganhar eles para Jesus, aleluia. A vida não acabou ainda, meu irmão. Você está vivendo, aleluia. Então, Jesus está nos chamando para sermos maiores, não para sermos maiores do que Ele, e sim sermos maiores com Ele. Aí eu pergunto para você, Jesus está na sua vida? Jesus está na sua vida? Você já entregou sua vida para Ele? Para que Ele possa habitar na sua vida? Porque quando Ele vem habitar na sua vida, nasce um propósito na sua vida, aleluia. O propósito começa na sua vida. Então, pastor, o que significa ser grande para Deus? Você já parou para pensar isso?
Porque é isso que o Senhor está nos chamando, para sermos grandes com Ele. Então aí a gente tem que pensar que, mas já está bom o suficiente, uma vida básica, marcada por aquilo que é mediano. Eu já estou vivendo no modo sobrevivência, pastor. Só de eu estar já indo numa célula já é bom demais. Só de eu estar ministrando já é bom demais. Só de eu estar vivo hoje já é bom demais. Sabe, você está no modo sobrevivência. E quem aceita o bom o suficiente está se privando de viver a vida que Deus te chamou para viver. Já viu aquela frase que o bom é inimigo do ótimo? Quem já ouviu essa frase aí? O bom é inimigo do ótimo, querido. Deus tem coisas maiores para mim e para você. Ainda que você esteja dizendo hoje, aqui nesses 12 horas, olha, já está muito bom. O Senhor está dizendo, eu tenho um ótimo para você. Fala para o seu irmão aí, Deus tem um ótimo para você, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque a gente acha que sermos maiores, ter uma vida de grandeza, talvez seja uma aspiração irreal e vaga que não vai funcionar. Por exemplo, eu quero ser o mais rico, eu quero ser o melhor, eu quero alcançar muito sucesso, eu quero me tornar uma celebridade no Instagram, eu quero ser o melhor nisso, eu quero ser o melhor naquilo, eu quero ser o melhor líder de célula, eu quero ser o melhor pastor, eu quero ser o melhor líder, eu quero ser o melhor pai, a melhor mãe. Queridos, Deus te chamou para coisas maiores. Deus não te chamou para ser o melhor, porque Ele é bom, Ele é o melhor, mas Deus nos chamou para andar com Ele, para fazer coisas maiores. Aleluia! Isso é grandeza de Deus. É mesmo você morando num bairro tão afastado, tão que ninguém está olhando lá, você fazendo a obra de Deus, abrindo uma célula, batizando pessoas, mas Deus está lá com você e grandes coisas você está fazendo no Senhor lá onde você está. Isso é ser chamado para coisas maiores. Isso é ser chamado para as coisas maiores. Mas muitas vezes nós estamos olhando o Instagram das pessoas que têm tanto sucesso, tanto prestígio, e estamos achando que aquilo é grandeza. Não, grandeza é entregar a vida para Jesus e ir com Ele até o final. É fazer as coisas que Ele nos mandou fazer, é andar com Cristo, aleluia. Alcançar a grandeza vai nos levar muitas vezes à vaidade, ao orgulho e a uma eterna frustração. Você vai olhar a vida das pessoas e vai dizer, eu não tenho sucesso, porque eu não tenho um carro, porque eu não tenho uma casa, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. E aí você começa a murmurar e você não começa a agradecer, você não consegue ver o que você tem. E aquilo que você tem está a serviço do Reino. Aquilo que você tem já é grande, já é maravilhoso. Então o bom é inimigo do ótimo. E nunca vai, quem aceitar o bom, nunca vai viver o excelente. Nunca vai viver o excelente. A Bíblia diz que nós, estava lendo o texto, que nós não devemos colocar os olhos nas coisas dessa terra, mas nas coisas do alto, nas coisas do Senhor. Eu quero dizer algo para você, levanta sua mão aí. Você vai viver toda sorte de prosperidade aqui nessa terra, querido, mas você jamais vai se apegar a ela. Você vai ser muito próximo, você vai ter muito dinheiro, você vai ter tudo o que você quiser, mas Deus te chamou para coisas maiores. Deus te chamou para ganhar almas, Deus te chamou para servir a Ele. Deus não te chamou para colocar os seus olhos nessas coisas. Você vai viver essas coisas, mas não é nisso que está os nossos entendimentos. Então, você tem um direito de nascença de todo cristão a experimentar as coisas maiores. E aí eu quero que você medite aqui em um novo texto, está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 e 20. Olha a história de Elias e Eliseu. Então, Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele, aleluia. Eliseu deixou os bois, presta atenção, Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida, e meu pai e minha mãe disse, e então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois e os matou, aleluia. E o texto diz assim, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne
e deu-a ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. Aleluia. Então, querido, o que eu quero dizer para você aqui nessa manhã, nesse dia, não importa quem você seja ou o que você faça, você não pode aceitar a mediocridade. O que é mediocridade? Aquela vida que nós levamos que está na média. Tá bom, pastor, eu não quero mais nada. Sabe, isso irá sabotar a sua vitalidade espiritual e sua capacidade de viver o maior plano de Deus, porque foi isso que aconteceu com Eliseu. Elias chega ali e o chama através da capa. A capa era o chamado de Deus. Elias aqui significa a presença de Deus, significa a presença de Deus, significa o chamado de Deus. Quantas vezes, querido, nós somos chamados por Deus? E quero dizer algo para você. Não adianta você dizer, não, é só os pastores que são chamados. Não, todos fomos chamados por Deus. Um dia passou um Elias e jogou uma capa em nós. E aí nós precisamos aprender, sabe o que é o tema dessa mensagem? A queimar os arados. Para viver o extraordinário de Deus, para se esvaziar, para encher da presença e cumprir o propósito de Deus, você precisa queimar os arados. Por isso, eu quero passar aqui para você nessa palavra, passos para viver uma vida maior. Passos para viver uma vida maior. Primeiro, anote aí, percepção da presença de Deus. Diga comigo assim, percepção da presença de Deus. Eliseu sabia que ele tinha coisas maiores, sabe por quê? Porque Elias ali representando a presença de Deus estava passando. Ele estava passando, então você precisa perceber a presença de Deus, para você fazer coisas maiores, para você andar no passo, para ter uma vida maior, você precisa perceber que Deus já te chamou. Ou talvez você já ouviu alguma vez e por algum momento você está dizendo assim, não, Deus não está falando comigo não, pastor. O Deus não está usando o Senhor nessa manhã para falar comigo não. Talvez você esteja assim nessa hora, mas o Espírito Santo está te lembrando novamente. Ei, o Elias já passou na sua vida, ele já jogou a capa sobre você, e aí ele mesmo já disse para Eliseu, você sabe o que isso quer dizer, você sabe, quando o Espírito Santo falou comigo, eu ainda era muito novinho, 49 quilos, aleluia, era bem magrinho, era bom demais, estava com shape em dias. E sabe, eu estava por uma geração que marca, lá em Pontes e Lacerda, e Deus usou o pastor Deus usou Elias ali naquele dia para passar na capa, e eu vim à frente, e eu lembro que eu chorei muito naquele dia, e aí o Espírito falava assim, você sabe o que eu estou dizendo para você, você sabe o que eu estou dizendo para você, é o que o Espírito fala com você às vezes, você está naquela luta diária, você está relutando o seu chamado, relutando aquilo que Deus tem para a sua vida, e o Espírito Santo fala para você sabe o que eu tenho na sua vida, você sabe que eu te chamei, naquele dia especial, você sabe que a minha capa está sobre você, e aí, querido, a gente tem que ter a percepção de que o Senhor está passando na nossa vida, e quando você percebe que Deus está passando na sua vida, você começa a se esvaziar, e Deus começa a encher na sua vida. E aí eu chorava todos os dias. Depois, quando eu cheguei de Ponte Lacerda, eu fiquei uma semana chorando, porque Deus já havia falado comigo que era para mim queimar os arados, e eu já tinha lido um texto. Um dia o Senhor falou comigo assim, você conhece um príncipe, um homem habilidoso será colocado entre os reis, e o Senhor falou fortemente aquilo comigo, e disse, você está consagrado em mim, você é meu, você sabe o que eu estou dizendo. E o Espírito Santo está falando para pessoas aqui, querido, Deus não quer aquilo que é monotonia, aquilo que é bom para você o suficiente, mas Ele quer nos levar a coisas maiores. Naqueles dias eu chorava e dizia, Senhor, mas já está muito bom, o Senhor já me salvou, eu estava perdido, sem o Senhor no mundo já recebi a salvação, olha só, busquei umas 2 semanas, já estou até falando na língua dos anjos, olha, mas já está bom demais, Senhor, para que mais disso? O Senhor disse para mim, eu tenho coisas maiores para você, e você sabe que Deus já falou com você, que Ele tem coisas maiores. Então, Elias representa a presença de Deus na minha e na sua vida. Ei, já passou o Elias na sua vida?
O Elias representa o discipulado, primeiro do Senhor Jesus, depois de alguém que Ele coloca na sua vida, do seu lado, para cuidar de você, para direcionar, para fazer você um discípulo de Jesus. Querido, a gente tem que perceber que a capa já passou, a capa já está sobre nós, e nós precisamos tomar uma decisão, perceber a presença de Deus. Você tem percebido a presença de Deus na sua vida? Na sua casa, no seu ministério, na sua família, na sua profissão, no seu trabalho? Você percebe que você é uma joia rara no seu trabalho? Você percebe que Deus chamou você ali naquele lugar para ser uma bênção nas mãos dele? Você percebe isso? Você percebe isso? Aleluia! Você pode dar glória a Deus por isso? Você percebe que você é especial. Você percebe que o Senhor te chamou para ser um ministro de louvor, e que você precisa adorar somente a Ele, exaltar somente a Ele, que você precisa queimar os arados naquilo que diz sobre as músicas mundanas. Querido, quando eu estava meditando nesse texto, o Senhor disse: olha, eu não aceito outros louvores, eu aceito os louvores que me exaltam, que me adoram, que me celebram. Então, queridos, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, sabe o que eu fiz? Eu queimei os arados, eu matei os bois e dei a comida para os meus amigos. Sabe por quê? Porque agora eu só adoro a Deus. Aí eu montei todas as minhas luzes. Naquela época era CD, né? Negócio furado no meio que ninguém sabe mais o que é hoje. Eu queimei todos os meus CDs, eu larguei de todas as músicas. Irmão, eu gostava de um sertanejo, que você não é mole. Se for rock é para Jesus, se for qualquer tipo de modelo de música, é tudo para Jesus. Sabe por quê? Porque eu queimei o arado. Para trás eu não volto, eu botei a mão no arado e não olho mais para trás. Eu estou naquela música lá, para trás não volto mais, né? Tem essa música, né? Então nós precisamos perceber a presença de Deus, e foi o que aconteceu com Elias. Elias percebeu que a capa passou por ele. E quando Elias falou para ele: você sabe o que eu estou dizendo? O Espírito Santo está falando para pessoas aqui nessa manhã. Você sabe o que eu estou falando para você nessa manhã? Você sabe para que eu te chamei? Você sabe para que eu te chamei? Mas muitas vezes a gente faz que não é com a gente. Deve ser com o Carlos Kleber, deve ser com o Fernando, deve ser com o Elon, não é comigo não. Não, é com você mesmo, meu irmão. É com você que o Espírito Santo está falando nessa manhã. Então essa é a primeira coisa, para você aprender a viver as coisas maiores e se esvaziar para viver essas coisas maiores. Porque muitos não estão vivendo as coisas maiores, porque ele já está satisfeito com o bom. Está maravilhoso, pastor. Mas Deus tem coisas maiores para você, aleluia. Você sente que Deus tem coisas maiores para você? Então você foi chamado para sair do bom o suficiente. Todos nós fomos chamados para sair do bom o suficiente. E aí, segunda coisa para você fazer ainda coisas maiores, é ter a consciência do chamado de Deus. Mateus 22:14 diz assim: pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Aleluia. Sabe, Deus lançou sua capa sobre Eliseu, e ele teve que fazer uma escolha. Eliseu teve que fazer uma escolha. A capa vem, ela passa. Eu lembro daquele dia, eu levantei ali, eu chorei. A conferência por uma geração que marca acabou, e eu peguei o ônibus e voltei para casa, e eu tive que fazer uma escolha. E agora? Deus me chamou, eu preciso mergulhar nisso. Eu preciso fazer jus à capa que o Senhor passou sobre a minha vida. Então todos somos chamados por Deus. Todos aqui estão chamados por Deus. Deus tem um propósito para cada pessoa, e cada um tem um chamado sobre a sua vida. Mas sabe, uma coisa muito importante que eu estava lendo aqui nessa semana: o que define você aqui na terra, eu e você aqui na terra, não é o seu chamado. O que te distingue é a sua resposta. Porque muitos são chamados, o Espírito Santo fala com muitas pessoas, e fala uma, e fala duas, e fala três. Ele é muito paciente, fala 4, e fala 5, e fala 10, e fala 15. Irmãos, isso é muito bom. Nós estamos vivendo um tempo de graça tão poderoso, sabe? Mas o tempo está correndo, pessoas estão morrendo sem Jesus, e você muitas vezes não está dando uma resposta. Querido, é momento de você dar toda a sua vida para viver coisas maiores, conforme o propósito de Deus. Eliseu precisava dar uma resposta. A capa passa. Você sabe o que eu tenho para fazer na sua vida, mas qual será a resposta? O que vai definir você é essa resposta que você vai dar. É a resposta que você vai dar. E muitas vezes você está na igreja aí chega um novo convertido, cheio do Espírito Santo, queima o arado, mata os bois, dá comida para todo mundo, e ele vai, ele mergulha, e ele nada em águas profundas, ele se
e daqui a pouco ele está lá na frente, ele já se torna um pastor, talvez um líder de célula, um supervisor, e aí passa lá na sua frente, né? Não porque é uma competição, porque acontece assim, a vida é assim mesmo. E aí você olha e muitas vezes o Satanás ainda fala assim para você: aí, tá vendo? Ó, chegou anteontem, você está aí sentado até hoje. Ó, você está parado aí, você entrou, passou na sua frente. Sabe, não escute isso, querido. Escute a voz de Deus. Responda o chamado de Deus. Sabe por quê? Aquele jovem ali que passou na sua frente, ele não tem nada a ver com o seu chamado. Ele já respondeu. Ele deu a resposta. Aquela passou na vida dele e ele deu uma resposta como eles viu. Mas e você? Você já deu a sua resposta? Até quando o Senhor vai ficar te chamando? 2, 3, 4, 5, 10, 15 vezes? Irmão, dá a sua resposta logo, o tempo está passando. Sabe, eu tenho muito temor no meu coração. Quando o Senhor me chamou, eu dizia: Senhor, eis-me aqui. O que é para fazer? Quando tinha que lavar os bancos, a gente ia lá, levava os bancos de madeira, lavava lá. Se tivesse que fazer qualquer outra coisa, a gente fazia. Ia visitar alguém, a gente ia. Tudo que precisava ser feito, a gente ia fazer. E deve ser assim na nossa vida até hoje, porque Deus te chamou para viver coisas maiores, aleluia. E terceiro ponto, para você que quer viver coisas maiores, diga comigo assim: queime os arados. A queima dos arados, é agora que o Espírito vai falar com você ainda mais. Coisas maiores começam quando queimamos a velha vida, aleluia. Olha só o que diz o texto, olha o chamado aqui de Eliseu, olha só o que diz o texto. Quando Elias passou por ele, lançou o manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias. Olha, ele foi atrás da presença de Deus. Olha, deixa eu beijar meu pai e a minha mãe, então eu seguirei. Elias respondeu: vai e volte, você já sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás. O que ele fez agora? Pegou a junta de bois e o sacrificou. Sabe, interessante aqui dizer que Eliseu era alguém como eu e como você, um trabalhador, um homem do campo, um homem agricultor. E aí, você sabe o que é para um agricultor sacrificar aquilo que ele cuida todos os dias, aquilo que ele acorda de madrugada. Ele sacrificou a junta de bois, e com os equipamentos dos bois, né? Cozinhou, queimou o arado, cozinhou toda a carne, toda a comida que ele tinha, matou todas as novilhas, cozinhou, deu para o povo, e o texto diz que eles comeram. E o texto diz: então se levantou e seguiu Elias e o serviu. Ele queimou tudo que ele tinha, matou os bois, queimou o arado, queimou os equipamentos, queimou tudo. Sabe, quando você entrega a vida para Jesus, o Senhor fala para você: queima os arados, querido, queima os arados para a sua vida. E o Senhor, o Espírito Santo está falando aqui. Olha, Eliseu rompeu definitivamente com a sua vida antiga, com tudo que representava estabilidade. Era estabilidade. Ele era um homem do campo, tinha estabilidade. Talvez ele tinha uma moral muito elevada ali na época, tinha posses, tinha finanças, mas ele rompeu com a sua estabilidade, com tudo que representava essa estabilidade, sua rotina, sua acomodação através de um arado. Sabe o que significa matar o boi? O boi na Bíblia significa que você está sempre de cabeça baixa, o boi está sempre carregando coisas pesadas, o boi representa o trabalho. Talvez o Senhor está querendo que você queime esse arado na sua vida, que é o peso da sua vida. Chegou a hora de você colocar a mão no arado e não olhar para trás mais, aleluia. Chega de acomodação, dia após dia estava ali, Eliseu fazendo a mesma coisa, acordava às 4 da manhã, ia lá, carregava os bois, arava a terra, os mesmos equipamentos, as mesmas coisas, as mesmas conversas, a mesma colheita, a mesma terra, a mesma lavrar, a mesma coisa todos os dias. Mas um dia passou um Elias na vida dele, aleluia. Um dia passou um Elias na vida dele, ele precisou dar uma resposta, ele precisou sair da sua rotina, e a resposta dele foi radical. Ele queimou o arado, ele matou os bois, ele deu uma resposta radical. Sabe, Deus tem uma vida maior do que você e eu jamais imaginamos, mas se quisermos alcançá-la, nós teremos que fazer o que Eliseu fez: queimar os arados e deixar para trás tudo o que nos prende no ordinário. O que é que te prende no ordinário? Sabe, eu preciso queimar os arados. O que são os arados, pastor? Talvez seja um novo convertido e está cheio de livros antigos lá na sua casa, está cheio de livros que não
não trazem a presença de Deus. Talvez você ainda compre aquela cervejinha, põe lá na sua casa, eu bebo só umas 10 antes do almoço, está tudo certo. Talvez você ainda não resista às drogas, sabe, você precisa queimar o arado das drogas, você precisa decidir em você, largar definitivamente isso. Talvez, mas de vez em quando, passou eu pego mesmo, eu compro a vida na prostituição. Você precisa queimar esse arado na sua vida, você precisa esperar em Deus. Sabe, eu queimei esse arado quando cheguei na igreja. E aí eu perguntei ao pastor, e aí, quando eu vou casar? Ele falou, não sei, você tem que esperar. Tem uns que casam com 6 meses, com uma semana, tem uns que casam com 1 ano, com 2 anos, com 10 anos. Eu falei, não, 10 anos já tá bom, já pode parar por aí. Aí, mas uma coisa era certa, eu tinha que queimar os arados, porque eu gostava de namorar mesmo, não sabia nada, não entendia nada. Mas quando eu comecei a ler a palavra, eu tinha que me guardar para a minha esposa. Então eu falei, agora eu vou queimar os arados, eu vou esperar a pessoa certa para mim. Eu vou esperar o Senhor. Ei, queima os seus arados, larga a sua vida, larga a sua vida. Eu tive muitas propostas para recomeçar novamente mesmo na igreja, a voltar a me prostituir, a voltar a fornicar, mas eu queimei os arados. Eu decidi, não, eu vou para a lua de mel, porque lá na lua de mel não vai ter nenhum diabo me acusando, falando, você pecou. Não, eu vou estar glorificando a Deus lá. E os anjos vão estar celebrando por causa daquele momento. Sabe por quê? Porque a gente tem que queimar os arados das músicas mundanas. Não tem problema, pastor, estou ouvindo umas músicas aqui, umas lentas da Antena Barnight, de vez em quando não tem problema. Sabe, de vez em quando eu queimei o arado, eu matei os bois. Eu não quero saber disso, eu quero saber da presença de Deus. Eu quero saber daquilo que me enche do Espírito Santo, aquilo que me leva para Deus. Sabe, queime o arado da ansiedade na sua vida. A Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas a gente não descansa no Senhor, entrega o teu caminho, confia nele, no mais ele fará. Mas parece que a gente não entrega o caminho, parece que a gente não confia nele, e vira e mexe, a gente está andando em ansiedade, sabe? A gente precisa queimar o arado e começar a falar com Deus, porque a Bíblia diz assim, lançai ao Senhor toda a sua ansiedade. Em oração você precisa lançar, mas a gente não ora, a gente fala com um monte de gente, a gente fala com um monte de homens, mas a gente não fala com Deus, que era o primeiro que era para a gente falar. Então talvez você tenha um arado lá dentro da sua gaveta, uma foto daquele ex-namorado seu, que de vez em quando você chega, meu Deus, esse ex-namorado meu aqui, essa ex minha aqui era muito linda, muito maravilhosa. Queima essa foto, queima esse arado, destrói esse boi da sua vida. Isso está te afastando de Deus, isso está te afastando de receber o melhor de Deus para a sua vida. Querido, agora você só precisa saber de Cristo. Você não precisa de mais nada na sua vida. Agora o Espírito Santo é seu amigo. Agora você precisa se vestir diferente. Queime o arado, queime os bois, mate os bois. Querido, vista-se de uma forma que condiz a sua vida. O Espírito Santo está falando com pessoas aqui, amém? Glória a Deus, porque são assim os homens de Deus na Bíblia. Eu posso citar vários exemplos, meu Deus está se esgotando, vou precisar falar mais rápido para você. Abraão, por exemplo, o Senhor disse para ele, Abraão, sai da sua terra, quem nos hará? E ele não perguntou, Senhor, o que vai ser de mim, para qual terra que eu vou, como que vai ser, qual o salário que eu vou receber, como o Senhor vai me dar de comida. Não, sai da sua terra. E Abraão saiu. Ele confiou no Senhor plenamente, queimou os arados, matou os bois, assim como fez Eliseu. O que dizer de Moisés? Moisés tinha todo o orgulho de ser conhecido como filho de Faraó. Moisés deixou o chamado de ser filho de Faraó e se tornou o grande Moisés, o libertador do povo de Deus. Aleluia! Oh, bendito seja Deus! E os discípulos que largaram as redes, largaram os barcos, largaram sua atividade pesqueira, largaram suas empresas, queimaram o arado, aleluia! E mergulharam na presença de Deus, aleluia! Mateus, aleluia! Como vai ser o dia que nós chegarmos na eternidade e começarmos a conversar com Mateus, um dos maiores empregos concursados da época. Todo mundo queria ter um emprego de Mateus. Mateus era riquíssimo. Sabe o que ele fez? Largou tudo, queimou o arado. Quando ele viu o olhar do mestre, o olhar do mestre entrou nele, e ele entrou no olhar do mestre, eles se tornaram e nunca mais se separaram. Ele largou tudo. Será que eu e você teríamos coragem? E o apóstolo Paulo, que teve que abandonar a acusação da sua vida passada de ser perseguidor dos cristãos, para agora ser perseguido para cumprir a palavra de Deus e o chamado de Deus na sua vida. Tu dizendo, o apóstolo Pedro, que andou sobre as águas, já tinha largado tudo, e ele sabia que o que
viver pela fé. Quando o Senhor disse: vem aqui até mim, ande sobre as águas. E Pedro foi e andou, querido. Muita gente critica Pedro, porque Pedro afundou. Mas será que nós teríamos coragem de andar sobre as águas? Aleluia! Então são vários exemplos, e não vou citar todos, porque não vai dar tempo. Algumas pessoas nunca recebem o melhor de Deus, porque não querem largar o bom. Mas para viver as coisas maiores, há um preço a ser pago. Você precisa fazer avaliação dos riscos. Coisas maiores têm um preço, mas a acomodação custa muito mais caro. Você se acomodar custa muito mais caro. Sabe por quê? Por exemplo, o jovem rico nunca vai saber o que perdeu. Nunca vai saber. Por quê? Porque não queimou o arado, não matou os bois. Então não tem como ele saber, nunca ele vai saber. Então é muito arriscado queimar o arado, você entende? Mas se não arriscar, você nunca vai saber o que Deus tem para a sua vida. Foi o que o Espírito Santo falou para mim naqueles dias da minha juventude. Se você não queimar o arado, você nunca vai saber. Se você não aceitar o meu chamado, você nunca vai saber o que eu tenho para você lá na frente. Querido, não sei você, mas eu sou curioso nessa parte. Eu falei: não, Senhor, eu quero saber, eu quero ver o que eu tenho para mim lá na frente. Eu quero ser o que o Senhor me chamou para fazer, porque até aqui não está dando certo. E concluindo essa palavra, queridos, aí eu fiquei lendo a história aqui de Eliseu. Um dos maiores milagres que Eliseu fez foi curar as águas da cidade de Jericó. Sabia disso? Simplesmente porque ele aceitou queimar os arados. A Bíblia diz que aquela água era venenosa, ninguém podia tomar daquela água, né? Era uma terra árida. Você imagina, um deserto, uma terra árida, com um rio onde as pessoas não podem beber água. Meu Deus, que desalento isso, né? Mas a Bíblia diz que ele jogou um prato de sal ali. E aí, se você for até hoje na cidade de Jericó, lá tem a fonte de água de Jericó, purificada até hoje. Uma cidade inteira teve saneamento básico até hoje. Sabe por quê? Porque alguém resolveu queimar o arado. Alguém resolveu ser usado pela presença de Deus, ser usado por Deus. Então, querido, quero dizer algo para você. Eliseu tinha um potencial, mas que só começou a ser liberado a partir da sua escolha. Você quer se encher mais de Deus? Coloque-se em pé. Você quer se encher mais de Deus? Você quer receber o melhor de Deus? Quer se esvaziar de si mesmo? Querido, não tem como, não tem como. Às vezes você olha para a vida, as pessoas dizem: eu quero ser igual fulano, eu quero ser igual Beltrano, mas você não sabe o caminho que ele percorreu, você não sabe quantos arados ele queimou, você não sabe quantos bois ele matou. E diz o texto que ele fez toda a carne e deu para o povo, que era para não ter mais nada, que era para não sobrar nada, que não era para... Ele vinha lá com 2 quilos de carne na geladeira e depois falava assim: vou esquentar aqui, vou requentar essa carne de novo. Ele deu tudo, e a Bíblia diz que o povo comeu. Não sobrou mais nada. Ele não tinha outra coisa. E o texto diz que Eliseu o serviu. Foi seguir a presença de Deus. Eles representam o Senhor. Como está na sua vida? O que você precisa queimar hoje? Nesse 12 horas, o Espírito Santo está falando com você. Durante a mensagem eu estava ministrando, o Espírito Santo está falando com você. O que você precisa queimar? O que você precisa queimar na sua vida? Quais são os bois que você precisa matar? Se tem vários deles aqui para você, o que ainda te prende? O que ainda é como o seu pecado de estimação, que te impede de viver coisas maiores, que te impede de realmente de mergulhar na presença de Deus e entender o chamado de Deus para a sua vida? O que é que está te prendendo? Talvez não seja o pecado, mas talvez seja aquilo que toma a maior parte do seu tempo. Talvez um dia você vai precisar renunciar muitas coisas, mas isso é muito pessoal. Me lembro do dia que fui chamado para viver integralmente na igreja. Estava trabalhando numa multinacional, era muito bom, o salário era muito bom. E o pastor disse: agora é a hora de você vir trabalhar para integral na igreja. E eu disse sim, queimei os arados, matei os bois, dei a comida toda para todo mundo que quisesse comer. E nem perguntei, se eu ia morar na onde, que eu ia ganhar quanto, como seria essa vida, não? Isso é com Deus. Isso é com Deus. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta palavra. Ó Espírito Santo de Deus, eu entreguei a tua palavra, Senhor, vida na vida, Pai. Eu entreguei a tua palavra, Senhor, como o Senhor me pediu, como o Senhor me direcionou, Pai, eu entreguei a tua palavra. Ó Deus, eu queimei muitos arados, eu matei muitos bois, até hoje eu queimo arados, todos os dias, Senhor.
Senhor, que essa seja uma obra definitiva na vida de alguém que está ouvindo essa mensagem, na vida de alguém que ainda talvez tenha alguma coisa ali escondida, tem alguma coisa ali que ainda está impedindo ele de decolar na presença de Deus. Eu peço ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha agora, Senhor, e relembre ele que o Senhor está passando a capa aqui nessa manhã. Ele está passando a capa sobre a sua vida nesta manhã, e você sabe o que ele está dizendo para você. Você sabe o que ele está querendo dizer para você. Ele está dizendo para você: abandone os equipamentos, abandone essa vida que você está levando. Você acha que já está bom o suficiente? Eu tenho ótimo para você, eu tenho coisas maiores para você. Anda comigo e você vai fazer coisas maiores comigo. Coisas maiores Deus tem para você, coisas maiores Deus tem para a sua profissão, na sua casa, na sua família, na célula. Deus chamou você para ser um líder, Deus chamou você para ser um pastor, uma pastora. Ei, queima os arados, marque os bois e mergulhe naquilo que o Senhor tem chamado você para fazer. Porque foi isso que Eliseu fez, que Eliseu experimentou, e ele foi usado tremendamente para fazer muitos milagres, para ser uma bênção na sua geração. Deus te chamou com esse propósito. Ó Espírito Santo, quebra aqui, Senhor, nesse dia, nesta manhã, quebra as barreiras, quebra as dificuldades, Senhor, trabalha nos corações. Oh, meu amigo Espírito Santo, fala no coração dessa mulher, para que ela possa abandonar essa cerveja, abandonar esse álcool, que muitas vezes muda a mentalidade dela, que altera a consciência dela, e faz com que ela não experimente o melhor de Deus. A Bíblia diz que é para você ser embriagado do Espírito Santo. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, nesse último tempo, a única coisa que queremos é nos embriagar com o Espírito Santo de Deus. Oh Senhor, não nos deixe embriagar com outra coisa. Que esse final do ano e o início de ano de 2025 seja um ano marcante na sua vida, um ano que você precisa buscar. Eliseu foi buscar Elias quando ele passou. Você precisa buscar a presença de Deus. Elias precisa da presença de Deus. Você precisa buscar o Espírito Santo. Batismo com ele. Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para a sua casa. Não aceite o que é bom, não é inimigo do ótimo. Deus tem muito mais para você, para mim. Mas por isso, Senhor, nós oramos e nós te agradecemos nesta hora. E eu peço ao Senhor que aplique essa mensagem e que cada um saia daqui, Pai, fortalecido pela tua palavra. Oh Espírito Santo, te peço, oh Espírito Santo, você pode. O Espírito Santo está ministrando na sua vida. Sim, você pode fazer como Eliseu. Eliseu saiu, voltou para dar um beijo nos seus pais, mas aí ele voltou, ele sabia aquilo que ele tinha que fazer. Mas você só precisa fazer uma coisa: queime os arados, mate os bois, dê comida para o povo. Ei, nada pode ficar na sua vida para você cumprir o propósito de Deus. Aonde para o seu coração, na sua vida, precisa ser o Espírito Santo. A única direção que você precisa não é voltar para a sua casa, mas é ir para onde o Senhor está te dizendo. Você precisa ir para a presença de Jesus. Você precisa ir para a presença de Deus. Quando você andar com Elias, você vai começar a experimentar um discipulado verdadeiro.